I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. Agora, Jesus, para economizar tempo, Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12: He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Did he say it? That's right. Ele disse isso? Isso mesmo. I don't need any interpreting. Isso não precisa de nenhuma interpretação. When somebody does that work, that's God. Quando alguém faz essa obra, isso é Deus. Certainly. Com certeza. He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Ele também disse aí, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus said that. Jesus disse isso. Did he say it? Ele disse isso? Certainly he said it. Certamente que ele disse. It needs no interpreting. Isso não precisa de nenhuma interpretação. They say, well, that meant... Eles disseram, bem, isso queria dizer... It meant just exactly what he said. Isso queria dizer exatamente o que ele disse. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. What about the days of Lot? E quanto aos dias de Ló? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing. Vamos voltar só um instante e descobrir o que eles andavam fazendo. There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. Haviam três tipos de pessoas nos dias de Ló. Crente, crente manufaturado e incrédulo. That's in every crowd. The same thing. Assim é com todo o grupo, a mesma coisa. We find out that the Sodomites was the unbeliever. Verificamos que os sodomitas eram os incrédulos. Lot was a make-believer. Ló era o crente manufaturado. Abraham was a believer. Abraão era o crente. He was the one the covenant was confirmed to. Foi a ele que o pacto foi confirmado. He was the one that was looking for a promised son. Foi ele que estava esperando um filho prometido. He was the one who was expecting it. Amen. Foi ele que estava esperando isso. Amém. I'm not amening myself. Amen means so be it. Não estou dizendo amém a mim mesmo. Amém quer dizer assim seja. And that's right. E é isso mesmo. Abraham was not in Sodom. Abraão não estava em Sodoma. Abraham was up and out of Sodom. Abraão estava acima e fora de Sodoma. He's a type of the spiritual church today. Ele é tipo da igreja espiritual hoje. Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. Ló é tipo da igreja denominacional ainda lá em Sodoma. What's the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily? Observe, a Bíblia disse que
Os sinais de Sodoma aborreciam sua justa alma diariamente. Why didn't he have nerve enough to stand out against it? Porque ele não teve coragem suficiente de tomar uma posição contra aquilo. There's many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things and their members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. Há muitos homens bons sentados em igreja hoje, olhando e vendo mulheres de shorts e homens fazendo essas coisas e seus membros indo jogar golfe no domingo e festinhas de piquenique e nadando e coisas tais, em vez de irem à igreja. Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. Sentados em casa na quarta-feira à noite assistindo televisão, em vez de ir à igreja. They feel like saying something about it, but the board would put them out. Eles têm vontade de dizer alguma coisa a respeito, mas a junta os expulsaria. What's the matter? Qual é o problema? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin. É Ló de novo, olhando pela sua janela e vendo o pecado e com medo de chamar o pecado de pecado. Abraham wasn't in their mess. He was out of it. Abraão não estava na bagunça deles. Ele estava fora disso. He was a type of the spiritual church. Ele era tipo da igreja espiritual. Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell. Agora observe o que aconteceu bem no fim do tempo, pouco antes do fogo cair. And those were Gentiles. E aqueles eram gentios. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt. Isso prefigurou o fogo caindo sobre o mundo gentil hoje, quando os reinos serão fragmentados e serão queimados. Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. Os céus estarão incendiados, diz o Senhor, e ardendo se queimarão. That was a shadow of it. Aquilo foi uma sombra disso. Now let's picture them. Agora vamos imaginá-los. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Aqui está Abraão já fora, não em Sodoma. Ele estava fora de Sodoma. Lot was still in Sodom. Ló ainda estava em Sodoma. Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been. Coisa estranha. Uma manhã quente, lá por volta das 11 horas deve ter sido. He saw three men coming, ordinary men, walking down the road, the path. Ele viu 3 homens chegando, homens comuns andando pela estrada, pelo caminho. Abraham was sitting under the oak, resting himself. Abraão estava sentado debaixo do carvalho, descansando. They'd been out probably with their herds that morning, come in, almost noontime. Ele esteve fora aquela manhã, talvez com os rebanhos, aquela manhã chegou quase que ao meio-dia. And he saw three men coming. E ele viu 3 homens chegando. And there was something about those men that rung a bell. E tinha alguma coisa quanto a esses homens que dizia alguma coisa. Oh my! Oh, que coisa! There's always something about God when He comes among the people. It rings a bell. Sempre tem alguma coisa quanto a Deus quando Ele vem no meio do povo. Isso diz alguma coisa. They know it. Eles conhecem isso. There's something tells them there's a vindication there. Tem alguma coisa que eles diz que há uma vindicação ali. Abraham ran quickly and said, Abraão correu rapidamente e disse: My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road. Meu Senhor, aproxima-te e deixa-me pegar um pouco d'água, ir buscar e lavar os teus pés e dar-te um bocado de pão. Então tu poderás continuar o teu caminho. So he turned aside. Então ele virou. He ran in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. Ele correu para o rebanho e pegou um novilho e matou. Mandou um servo limpá-lo.
Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. Entrou na tenda abaixo dele e pediu para Sara amassar farinha, fazer um pouco, uma refeição, fazer pão e fazer os bolos no forno. Brought him out and served. Trouxe-os e serviu. While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. Enquanto estava lá comendo, eles começaram a notar que este homem ficava olhando em direção de Sodoma. And he said, E ele disse, two of them, you remember, went down in Sodom. 2 deles, lembre-se, desceram a Sodoma. 2 went to Sodom. 2 foram a Sodoma. Please don't miss this. Por favor, não falhe em entender isto. I'm referring to what Jesus said. Estou me referindo ao que Jesus disse. 2 of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. 2 deles desceram a Sodoma para tirarem Ló e o que estava pronto para ser tirado lá. And them 2 that went down there went down and preached. E aqueles 2 que desceram lá foram e pregaram. And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done? E teve um que ficou com Abraão. Observe o sinal que ele fez. They got a sign down there. The Sodomites was smitten blind. Eles receberam um sinal lá. Os sodomitas foram cegados. Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. Pregar evangelho sempre deixa o incrédulo cego. And notice what done. E note o que fez isso. Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. Agora tinha um que se encontrava aqui e fez o sinal diante de Abraão. Now did you ever notice? Any historian. Follow the scriptures. Follow the history. Agora, você já notou, qualquer historiador, siga as escrituras, siga a história. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. Nunca houve um tempo nas eras da igreja que um homem chegou a ir a igrejas nominais lá no mundo, lá nas denominações. Nunca houve um homem que seu nome terminasse em Abraham, H-A-M, antes. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Mas hoje tem um Graham. Right. Isso mesmo. Going down there, calling him out. Indo lá, chamando-os para fora. He's doing a wonderful job, Brian. Ele está fazendo isso muito bem. Graham, Billy Graham, God's servant, out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. Graham, Billy Graham, servo de Deus, lá entre as denominações, políticos e assim por diante, falando severamente. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. O outro dia, quando queriam que se candidatasse para presidente, ele categoricamente rejeitou. God bless him for it. Deus o abençoou por isso. Well, them whiskey companies, he never got to first base as it would been. Ora, essas empresas de uísque, ele nunca teria chegado à primeira base como seria. They'd have spent billions of dollars because he'd have put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. Elas teriam gastado bilhões de dólares porque ele as tiraria para fora de qualquer modo. Essas empresas de cigarro e coisas assim. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Veja, ele está lá como mensageiro de Deus aos sodomitas. Exactly. Exatamente isso. But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Mas lembre-se, teve um que ficou ali com Abraão. Another man, not them two that went down there like a modern evangelist, went down there to preach. Outro homem, não os 2 que foram lá como evangelistas modernos, que foram lá para pregar. Notice, there was one stayed up there. Note, teve um que ficou ali. 2 went down that way and one stayed here with Abraham.
2 desceram naquela direção e um ficou aqui com Abraão. And the one that stayed with Abraham, give him a sign. E aquele que ficou com Abraão deu-lhe um sinal. Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. Just a day or two before that, Agora observe, seu nome tinha sido Abrão e sua esposa tinha sido Sarai. Apenas 1 ou 2 dias antes disso, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. Deus tinha aparecido a ele e lhe disse: mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. See, Graham is 6 letters, man. Veja, Graham são 6 letras, homem. But Abraham is 7. 7 letters. Mas Abraham são 7 letras. Ham, ending with the Ham. H-A-M, terminando em H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. Agora, aqui em cima, na igreja espiritual, teve um lá que foi o Abraão. E note o que ele disse. He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está a tua esposa? Não Sarai. Sara, Where is thy wife, Sarah? onde está a tua esposa Sara? Watch what he said. She's in the tent behind you. Observe o que ele disse. Ela está na tenda atrás de ti. And he said, I'll visit you. E ele disse, eu te visitarei, I'm going to visit you. eu vou te visitar. See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. Está vendo esse pronome pessoal? Aquele de acordo com a promessa que ele havia feito. That was God. Esse era Deus. He said, I'm going to visit you. Ele disse, vou visitar-te. And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. E Sara, de modo que todos entenderíamos, e riu secretamente consigo mesma. She said, me, an old woman, 100 years old? Ela disse, eu, uma mulher velha, 100 anos. My Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. O meu senhor, que era Abraão, velho também, passou do tempo de vida como de jovens. Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. Disse, ora, não poderíamos mais ter prazeres assim, eu sou velha e ele é velho. And said, we couldn't have that. E disse, não poderíamos ter isso. And said, these things couldn't be. E disse, como? Estas coisas não poderiam ser. And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things? E o homem, Deus em carne humana, disse, por que Sara riu e duvidou dizendo estas coisas? In the tent behind him. Na tenda atrás dele. Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had. Agora observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. He looked out upon the audience and perceived their thought. Ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. He told Peter who he was and what his father's name was. Ele disse a Pedro quem ele era e qual era o nome de seu pai. Told Nathaniel, Disse a Natanael. told the woman at the well. When she said, Disse para a mulher junto à fonte quando ela disse. he said, go get me a drink, or bring me a drink. Ele disse, vá buscar-me de beber ou traze-me de beber. She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. Ela disse, Senhor, não é de costume tu conversares com vocês judeus, conversarem com os samaritanos. We have no dealings with one another. Não nos comunicamos uns com os outros. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. The conversation went on. A conversa continuou. He said, go get your husband and come here. Ele disse, vá buscar seu marido e venham aqui. She said, I have no husband.
Ela disse: não tenho marido. He said, you've said well, for you've had 5. Ele disse: bem dissestes, pois tiveste 5. She said, sir, Ela disse: Senhor, look at the difference between that and them priests of that day, that council, living in the glare of another day. veja a diferença entre isso e aqueles. E aqueles sacerdotes daquele dia, aquele conselho vivendo no brilho de outro dia. They said, this is the devil. Eles disseram: este é o diabo. They had to answer their congregation to something, because it required that. Eles tiveram que dar alguma resposta à congregação deles, porque exigia isso. But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart, Mas o que a coitada desta pequena mulher, aquela semente predestinada que se encontrava em seu coração, she'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. ela estava saturada daquele negócio, ela havia ido para as ruas como prostituta. But when she seen that, she said, sir, I perceive that you are a prophet. Mas quando ela viu isso, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. Não temos tido faz 400 anos, e se nos diz que quando o Messias vier serão essas as coisas que ele fará. Oh, my. Oh, que coisa! That seed laying there jumped to life. Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida. What? Por quê? It didn't need no interpreting. Não precisava de nenhuma interpretação. Jesus said, I'm he that speaks to you. Jesus disse: sou eu que falo contigo. That didn't need no interpreting. Isso não precisava de nenhuma interpretação. He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. Amen. It bore record exactly what God had promised. Ele tinha feito o milagre e tinha testificado que ele era aquele Messias. Amém. E deu testemunho exatamente do que Deus tinha prometido. Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. What was it? A vindication of the Scripture. O que foi isso? Uma vindicação da Escritura. She ran into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Ela correu para a cidade e disse: vinde ver de um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Isn't this the very Christ? Não é este o próprio Cristo? Isn't this him? Não é esse ele? He told me what I've done. Ele me contou o que fiz. Now notice, Jesus, that was him up there in that man, that had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. Agora note, Jesus era ele lá naquele homem que estava com suas costas voltadas para a tenda e disse o que Sara estava pensando dentro da tenda. The Word of God says in Hebrews, the 4th chapter, A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, that he says this, the Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder of the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. que ele diz isto: a palavra de Deus é mais eficaz e penetrante que uma espada de 2 gumes, cortando até a divisão da medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. It's the Word. É a palavra. And every time that a prophet came, he come with the Word. E toda vez que um profeta vinha, ele vinha com a palavra. And he was the Word for that age. E ele era a palavra para aquela era. What did he do? E o que causava isso? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. Um profetizador que discernia os pensamentos que estavam no coração. He'd done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. Assim foi em Jesus Cristo, porque ele era a plenitude da palavra. And Jesus said, as it was in the days of Solomon, so shall it be in the coming of the Son of Man. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings.
God manifested in human flesh. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. Deus manifestado em carne humana. Amen. Do you see it? Amém. Você vê isso? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Remember, they were waiting for a promised son. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. And right after that, the promised son came. E logo após isso, o filho prometido veio. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Did you notice that? Você notou isso? And now the church spiritual has come to that hour. E agora a igreja espiritual chegou a essa hora. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? Alguém disse, irmão Branham, o senhor disse que aquilo foi Deus? The Bible said it was God. A Bíblia disse que foi Deus. It don't need no interpreting. Não precisa de nenhuma interpretação. He's Elohim. Ele é Elohim. That's what Abraham called him. Foi isso que Abraão chamou. Any Bible reader knows that. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Elohim, the all-sufficient one. Elohim, o todo-suficiente. He was the first, the last, the beginning, the end. Ele foi o primeiro, o último, o começo, o fim. Elohim. Elohim. Abraham called him Elohim. Abraão o chamou de Elohim. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Deus em letras maiúsculas em hebraico. Elohim. Justamente como no princípio, Deus, Elohim. He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen. Ele foi Elohim, manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comendo alimento humano. Amém. A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh. Hallelujah. Amen. Um sinal que nos últimos dias, que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Amém. Jesus said, the works that I do shall you do also. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. And as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Amen. E como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Amém. That don't need no interpreting, it needs manifestation. That's what it needs. Amen. Isso não precisa de nenhuma interpretação, precisa de manifestação. É isso o que precisa. Amém. Do you believe that? Você crê nisso? Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. We're marching to Zion, a beautiful